Você sabia que, a partir de agora, tudo o que você faz, a Receita Federal também sabe? Sua vida financeira é definitivamente um livro aberto. Enquanto a Receita Federal está cada dia mais forte e poderosa, nossa economia está flertando com a decadência, igual lá nos anos 80. Enquanto países que vão para frente aprendem com seus erros, o Brasil transforma seus erros em hábito. Esse país tem um fetiche de escorregar nas mesmas cascas de banana década após década. Juros subindo, dólar disparando, inflação saindo de controle, ações e fundos imobiliários derretendo. Tudo isso está acontecendo agora. Mas o script não é nenhuma novidade. O Brasil vive um looping eterno. Promessas populistas, gastança desenfreada, economia e mercado financeiro, no comecinho até sentem o cheirinho do dinheiro, mas depois vai embora. Entra em colapso. E quem paga a conta? O povo brasileiro. Não é à toa que dizem que o Brasil não é para amadores. É preciso talento para cometer os mesmos erros tantas e tantas vezes. Vigilância da Receita Federal, inflação corrosiva, juros proibitivos, bolsa de valores em ruínas. Até quando o Brasil vai insistir nesse roteiro de autossabotagem? É hora de abrir os olhos, porque o script é repetitivo e as consequências também. Se você não entende o que está acontecendo agora, corre o risco de ser mais uma vítima desse ciclo vicioso brasileiro. Posso te garantir, assim como aconteceu na década de 80, assim como aconteceu na crise da Dilma, que, de novo, teremos milhões de brasileiros depenados financeiramente. E o vídeo de hoje é justamente para você não ser um deles. Vai dando o seu like e se inscrever no canal, porque essa é a sua parte. E a minha parte é te mostrar tudo o que está acontecendo na nossa casa e como proteger o seu dinheiro antes que seja tarde. Começar falando sobre essa ampla vigilância da Receita Federal. Cartões e Pix serão monitorados. Entrou em vigor agora, na virada do ano. Olha que notícia maravilhosa de Réveillon, né? Desde o dia 1º de janeiro, as operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento devem prestar informações à Receita Federal sobre operações de pessoas físicas acima de R$5.000. Quando é pessoa jurídica, aí nós temos o valor de R$15.000 para cima. Se existe uma coisa que melhora todo ano no Brasil, é justamente o Estado vigilando em cima, sempre querendo saber tudo da sua vida. E tanta fiscalização, vigilância, para quê no final das contas? Para arrecadar cada vez mais, encher os cofres do Tesouro Nacional. E para que arrecadar cada vez mais? Porque o governo precisa gastar como se não houvesse amanhã. Sem um verdadeiro cavalo de pau nas despesas, não há saída para o Brasil. Com essa virada de ano, até tentou pensar em algo positivo para dizer, mas ela olha em volta e não vê nada muito auspicioso. Já vivi muitos milagres econômicos de Delfim Neto ao Lula 2, financiados por dívida externa ou interna, tanto faz, são de fôlego curto, deixam de legado inflação, juros elevados e desvalorização da moeda. Assim como eu, ela também entra em 2025 com a sensação de que estamos voltando aos anos 80. Endividamento elevado, gera grande desconfiança na capacidade de pagamento do Brasil. Lá naquela época, o Brasil chegou ao cúmulo de passar por moratória externa e confisco de poupança. Era comum ver filas nas lojas de câmbio para comprar dólar e se defender da inflação e do calote ao mesmo tempo. Hoje, nós não estamos nesse cenário de moratória e confisco de dinheiro, mas nós já estamos vendo os brasileiros trocando seus reais por dólares. Isso não é apenas impressão sua, a gente viu dados nos últimos bate-papos mostrando justamente a galera mandando dinheiro para fora. O que nós temos hoje, o cenário agora, de inflação batendo 5%, os juros a 14%, mas aqui até já vou deixar aqui que não vai ficar só em 14%, tá? Pode escrever aí,
15,5 para 16 no mínimo. E dólar acima de 6 não são obras do acaso. O Brasil é viciado em gastar o que não tem. E sem um choque de credibilidade, um verdadeiro cavalo de pau nas despesas, eu não vejo saída. E é isso que eu tô te falando faz tempo. Se não tiver uma mudança de 180 graus para onde nós estamos indo, não tem saída. Isso vai terminar mal. Só que a grande pergunta é: vamos ter um cavalo de pau? Nós estamos em 2025, as eleições já são em 2026. No Brasil, os 4 anos que o presidente tem de poder, os 2 primeiros ele dá uma segurada nos gastos, justamente para que nos 2 últimos anos você possa soltar os gastos buscando essa reeleição. Mas esse governo, nos 2 primeiros, já gastou a torto e direito. O que nós podemos esperar dos 2 últimos anos de mandato? O governo vai tentar segurar a inflação? Sabemos que isso nunca deu certo. Essa é a análise de outro economista agora, do UBS, que são gringos, são da Suíça. Qual que é a sua avaliação do cenário após o pacote fiscal do governo? A meta de resultado primário não é factível, porque depende de arrecadação na qual nós não acreditamos. O fundamento continua a ser um país que não tem regra fiscal. Se a arrecadação não faz frente às despesas, com o PIB crescendo, você imagina quando esse negócio começar a esfriar, meu amigo? Porque no Brasil tem um detalhe. Toda vez que você tem gastos públicos, depois você não pode tirar, porque a maior parte dos gastos do Brasil são engessados, são obrigatórios. Pagou uma vez, vai ter que pagar pro resto da vida. E qual que é a perspectiva para a economia? A economia vai sofrer. Se já falamos de não gerar superávit primário, de dívida subindo aceleradamente, com uma economia forte, quando vira, as preocupações ficam maiores ainda. Exatamente na mesma linha que eu falei para você. Porque o governo fica se gabando de que a economia está crescendo e o desemprego está lá embaixo. Nós já cavucamos a fundo nas duas coisas, né? Você já sabe por que a taxa de desemprego está tão baixa nos cálculos oficiais do governo e por que a economia está tão bonita no número que aparece na capa do noticiário. E mesmo com esse cenário que o governo gosta de falar sempre, a gente já está vendo tanta preocupação no mercado financeiro. Imagine quando virar as coisas. A bola está com o presidente Lula mesmo. É por isso que o mercado fica de olho em quem comanda o governo. Não tenho dúvida de que estamos numa crise de confiança severa, afetando todo o tripé macroeconômico, mas que começa pelo fiscal. E você vai ligando os pontos aqui comigo, não só com o que a gente está vendo até agora nesse bate-papo de hoje, mas o que nós conversamos nos últimos dias, nas últimas semanas, e começa a entender alguns movimentos, como por exemplo os resgates do Tesouro Direto. O que mostra esse gráfico? Bom, ele primeiro mostra que está tendo a perda de confiança dos investidores, principalmente nos títulos mais longos. Outra coisa que ele mostra é a necessidade de liquidez, você transformar esses títulos em dinheiro. A alta da inflação faz também com que você tenha essa debandada e as incertezas econômicas. Tudo isso junto e misturado contribui para esses resgates recordes. Então, como eu expliquei agora há pouco, né, esses movimentos de venda indicam maior aversão ao risco, busca de liquidez. Fica um desafio cada vez maior para o governo manter a atratividade dos títulos públicos sem fazer essas mudanças estruturais, né? Enquanto ele não dá um cavalo de pau, vamos ver mais e mais investidores fugindo. Mas não é de todos os títulos. É importante deixar claro que aqueles que tiveram mais resgates, em primeiro lugar, os pré-fixados, e dá para entender por quê, eles sofreram marcação a mercado e acabaram desvalorizando. O investidor sabe que tem opções melhores hoje em questão de rentabilidade, saiu no prejuízo para trocar. A mesma coisa a gente vê nos títulos atrelados à inflação. IPCA+, os de longo vencimento, desvalorizaram bastante ao longo de 2024. Então, se coloque no lugar do investidor que comprou um Tesouro IPCA 2045 e viu aqui cair mais do que o Ibovespa. Então, é obviamente que ele não está feliz e vai acabar trocando. Então, para esse ano 2025, eu continuo recomendando muito cuidado com pré-fixados. Eles não são muito adequados para o momento que a gente está vivendo. Cuidado
com o Tesouro IPCA, você viu o tamanho do prejuízo que você pode tomar nos títulos longos. Foque em Tesouro Selic, que esse não tem erro. A Bolsa de Valores começou 2025 como terminou 2024. Só trazeram notícia negativa. A Bolsa, agora na última sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, fechou no menor nível desde novembro de 2023. Vou colocar aqui para você na tela o gráfico que ilustra a trajetória do Ibovespa desde lá de 2023 até agora. E isso significa que a Bolsa teve o pior início de primeiro mandato desde Dilma Rousseff. E por que isso? Eu fiz a minha análise aqui, né? A performance do Ibovespa sempre reflete a confiança ou a falta dela no mercado financeiro em relação às políticas econômicas, ao cenário macro, é um termômetro. Então essa baixa performance que você está vendo é atribuída a incertezas fiscais, sinais contraditórios de política econômica, um ambiente global desafiador. Agora que o Donald Trump entrou na presidência, ele vai fazer de tudo para favorecer os Estados Unidos, isso significa fortalecer o dólar, e aí piora mais ainda a situação do Brasil. Inclusive, falando em dólar, aquele gráfico do Ibovespa que você acabou de ver está em reais brasileiros. Só que quando você sai fora do Brasil, ninguém quer saber de real. Todo mundo só quer saber em dólar. Dólar é a moeda utilizada no mundo inteiro. Então, será que o investidor em bolsa no Brasil, no longo prazo, está se dando bem ou está se dando mal? Aqui você está vendo Ibovespa dolarizado. O auge que nós atingimos aqui, ó, aquela época de ouro, 2011, 2012, que a China comprava tudo da gente, essa época foi maravilhosa para a Bolsa. A gente chegou a bater 40 mil pontos de Ibovespa em dólares. Isso lá em 2012. Nós estamos em 2025. E olha aonde nós estamos agora, Ibovespa dolarizado. Então assim, cara, esta é a dura realidade que ninguém gosta de mostrar para você, que tem muitos interesses por trás, essa verdade tem que ser ocultada. Mas o fato é que o investidor em bolsa no Brasil, no longo prazo, não está ganhando dinheiro. Esse último ano, nós tivemos a maior fuga de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira em 9 anos. Se liga aqui na tela. Quando está azul, significa entrou muito mais do que saiu. Quando está em vermelho, significa que saiu muito mais do que entrou. Ano passado, nós tivemos a saída de 24 bilhões de dinheiro dos estrangeiros. Por que que eles fizeram isso? Eles não gostam do Brasil? Cara, eles até gostariam de tentar gostar mais da gente, mas eles estão preocupados com as nossas contas públicas. Foi o principal motivo para a debandada deles. Tem outros fatores que também prejudicam, né? A escalada do dólar. Então o cara coloca o dinheiro aqui, mas a moeda brasileira só se desvaloriza na hora dele sacar, tá valendo nada em dólar, né? Quando a gente olha internamente para a Faria Lima, para o Leblon, essa galera também não tá comprando bolsa. 2024 foi marcado por mais saques do que entradas nos investidores institucionais. O déficit chegou a mais de 37 bilhões de reais. O único que está comprando é o investidor individual, investidor pessoa física. Ele está com superávit de quase 31 bilhões de reais. E aí fica a dúvida. Quem será que vai se dar bem nessa história? Os gringos e a Faria Lima, que estão saindo fora, ou o investidor pessoa física que está comprando, e os gringos não vão voltar tão cedo para a nossa bolsa. O HSBC acabou de rebaixar as ações brasileiras, se juntando a todos os outros bancos que a gente viu ano passado que rebaixaram também, dizendo que papéis brasileiros são armadilhas clássicas de valor. Então deixa eu explicar um pouco melhor qual que é a visão do pessoal do HSBC. A decepção com o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo criou um ciclo vicioso de taxas de juros mais altas, real mais fraco, inflação mais alta e expectativas de crescimento econômico mais lento. E tudo isso você mistura e afeta diretamente as ações brasileiras. Então é por isso que eles consideram o mercado de ações no Brasil como uma armadilha clássica de valor. É claro que as ações brasileiras estão barato nesse momento e eu mostrei várias vezes para você que sim, está muito barato, mas a questão é que elas vão continuar muito baratas e perdendo mais e mais e mais dos seus preços até que o governo comece a dar um cavalo de pau nas contas públicas e você tenha uma perspectiva de queda da Selic, coisa que nós
não temos a menor expectativa de acontecer agora. Isso aconteceu em 2024 e deve se repetir em 2025. Se não tivermos sérias mudanças na política fiscal, vai continuar assim por um bom tempo. Esse momento é muito difícil para a renda variável, para a bolsa de valores principalmente. Vem cá, me conta uma coisa, você gostou do nosso bate-papo de hoje? Então imagina como é que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou o primeiro link nos comentários fixados. A RC Wealth é a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Você vai ver como que funciona a consultoria e também todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar neste botão azul, depois colocar aqui o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Nós vamos entrar em contato contigo pelo seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião e é claro que nós vamos avaliar os seus investimentos por completo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.